CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno. O capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois diante dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Aqui estamos, Jesus, cumprindo com o nosso dever. Ajuda-nos a fazê-lo com zelo e com amor, estudando, crescendo como espírito, para que possamos ter uma vida mais saudável, mais ética, diante de nós mesmos, da nossa consciência e diante daqueles que nos cercam. Envolva a nossa casa em tuas vibrações de amor, Jesus, de paz, de esperança, e nos ajude trazendo para junto de nós os nossos benfeitores, os nossos guias, para que em nome deles, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do altivo, do nosso patrono, o professor José Jorge, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome Jesus e em nome de Deus, assim possamos iniciar os estudos desta manhã. Que assim seja. Bom, nós paramos no capítulo 10, no item 12, quando fala dos demônios. Então, os demônios, segundo a igreja, a gente vinha num raciocínio muito bom, né? Mas aqui dá para a gente pegar ainda esse raciocínio. Vamos lá. Se admitirmos a falibilidade dos anjos, por que ele está dizendo isso? Porque, segundo a igreja, 1/3 dos anjos se revoltaram contra Deus. Liderados por Lúcifer, eles se revoltaram. Essa é a teoria da igreja. Aí Kardec diz, se admitirmos a falibilidade dos anjos, como também a dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta. Porém, se admitirmos, ao mesmo tempo, a possibilidade do resgate pelo retorno ao bem, a obtenção do perdão após o arrependimento e a expiação, não há nada que desminta
a bondade de Deus. Vamos ver aqui de novo aqui. Porém, se admitirmos ao mesmo tempo a possibilidade do resgate pelo retorno ao bem, a obtenção do perdão após o arrependimento e a expiação, não há nada que desminta a bondade de Deus. Deus sabia que eles falhariam, que seriam punidos. Desculpe. Deus sabia que eles falhariam, que seriam punidos, mas sabia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-los compreender seu erro e se transformaria em seu benefício. Assim, se achariam confirmadas estas palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. O que seria a negação dessa bondade é a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nesta hipótese, é rigorosamente exato dizer que esses anjos, desde sua criação, já que Deus não podia ignorá-lo, foram consagrados ao mal pela eternidade e predestinados a se tornarem demônios para induzir os homens ao mal. Caramba, que raciocínio, né, de Kardec. Vocês compreenderam o raciocínio? Ora, se o homem se arrepende, como diz aqui, ele errou, se ele se arrepende do erro dele e ele vai expiar o mal que ele fez, e depois de expiar o mal, ele retorna ao caminho do bem, ele continua na sua elevação, isso é justo, isso é justo. Todo criminoso, até na lei dos homens, se arrependendo, cumprindo a sua pena, ele volta à vida normal dele na sociedade. Agora, no caso dos anjos que se revoltaram, Deus, sendo onisciente, já sabia, já criou aqueles anjos, entre aspas, né? Aqueles espíritos, sabendo que eles iam falhar e que seriam demônios, que seriam o mal, estariam no mal para sempre. Então há uma incoerência aí na bondade e na justiça de Deus. Então foi Deus que criou o mal, porque foi Ele que criou o demônio. Entendeu? O raciocínio de Kardec é esse. Isso é incoerente. Ó. Deus não podia ignorá-lo, né? Foram consagrados ao mal pela eternidade e predestinados a se tornarem demônios para induzir o homem ao mal. Isso não coaduna com a bondade, com a justiça, com o amor de Deus. Não coaduna. 13. Vejamos agora qual é o seu destino e o que fazem. Abre aspas. Mal sua revolta se evidenciou na linguagem dos espíritos. Quer dizer, no entusiasmo dos seus pensamentos, eles foram banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Isso é o que diz a igreja. Por essas palavras, entendemos que eles foram relegados a um lugar de suplícios, onde sofressem a pena do fogo, de acordo com este texto do Evangelho, que saiu da própria boca do Salvador. Ide malditos para o fogo eterno que foi preparado pelo demônio e pelos seus anjos. São Pedro diz expressamente que Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno, mas nem todos ficam ali perpetuamente.
Isto só acontecerá no fim do mundo, quando eles ali serão presos para sempre com os condenados. Presentemente, Deus permite que eles ocupem ainda um lugar nessa criação a qual eles pertencem na ordem das coisas, a que se prende sua existência, nas relações, enfim, que eles deviam ter com o homem e das quais fazem o mais pernicioso abuso, o mais pernicioso abuso. Enquanto que uns estão na sua morada tenebrosa e ali serve de instrumento à justiça divina, contra as almas infelizes que eles seduziram, uma infinidade de outros, formando legiões invisíveis, sob o comando dos seus chefes, residem nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrem todas as partes do globo. Eles estão envolvidos com tudo que passa, o que se passa aqui embaixo, onde mais uma vez toma uma parte muito ativa. Quanto ao que se refere às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, essa questão é tratada no capítulo 4 do Inferno. Então os demônios fazem assim. Depois que eles foram expulsos, foram precipitados a um abismo, que não tem mais volta. Lá é um fogo eterno, né? E ficam esperando os homens infelizes, os homens incautos lá no caldeirão deles. E outros ficam espalhados na superfície do globo, tentando os homens para cair lá no inferno e ficar sofrendo como eles. Uma ideia estapafúrdia, uma ideia que não passa pelo crivo de ninguém, pô. Não tem como, nenhuma criança acredita mais nisso. Foi imposto isso pela igreja, o homem não podia refutar essa ideia, porque senão seria chamado de herege, e como herege seria expulso da igreja, seria excomungado, e além da excomunhão, a morte. Então se manteve essa ideia por muitos e muitos séculos, até por milênios. Por isso, esse atavismo ainda hoje, das pessoas acreditarem no demônio e no fogo do inferno. Ideias absurdas, contrárias totalmente ao amor de Deus. Mas continua essa ideia do demônio aqui, Kardec continua refutando aqui essas ideias, né? Segundo essa doutrina, só uma parte dos demônios está no inferno, 1/3, né, que ele falou. A outra erra em liberdade, envolvendo-se em tudo que se passa aqui embaixo, dando-se ao prazer de fazer o mal, e isto até o fim do mundo, cuja época indeterminada provavelmente não acontecerá tão cedo. Por que essa diferença? Uns são menos culpados que outros? Seguramente não. A menos que eles dali não saiam alternadamente, o que parecia resultar desta passagem, enquanto que uns estão na sua morada tenebrosa e ali servem de instrumentos à justiça divina contra almas infelizes que eles seduziram. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que eles seduziram. A função do demônio, ficar atormentando. Que prazer besta ficar atormentando a alma daqueles que seduziram, e isso para a eternidade. Não cansa, não? Assim, não são encarregados de punir aquelas que são culpadas de faltas livre e voluntariamente cometida, mas sim daquelas que eles mesmos provocaram. Eles são, ao mesmo tempo, a causa da falta e o instrumento do castigo. Quer dizer, eles vão punir aquelas almas que eles levaram a cometer a falta. Juiz e o carrasco. Está parecendo com alguma coisa aí, né? Hoje que a gente tem aí, né?
na nossa lei. Eu vou colocar uma balinha na boca por causa da garganta. Me dê licença. Então vamos novamente. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que lhes seduziram. Assim, não são encarregados de punir aquelas que são culpadas de faltas livre e voluntariamente cometidas, mas sim daquelas que eles mesmos provocaram. Eles são, ao mesmo tempo, a causa da falta e o instrumento do castigo, e coisa que a justiça humana, tão imperfeita como é, não admitiria. Você induz o camarada a errar, ele erra e você pune ele. Se a nossa justiça não admite isso, a justiça de Deus vai admitir isso? A vítima que por fraqueza não resiste, quando a ocasião se apresenta para tentá-la, é punida tão severamente quanto o agente provocador que o emprega. E a perfídia e a astúcia até mais severamente, porque ela vai para o inferno ao deixar a terra, para não sair mais dele, para ali sofrer sem interrupções nem misericórdia durante a eternidade, enquanto que aquele que é o causador do seu erro desfruta da moratória e da liberdade até o fim do mundo. Portanto, a justiça de Deus não é mais perfeita que a justiça dos homens. Agora você vê, vamos traduzir aqui isso aqui que ele está dizendo aqui, apesar de ser bem claro. O demônio que Deus criou para atormentar a alma. As almas que ele atormentar e cair no erro, vai para o inferno. Ele vai levar para lá. Então ele induz o homem ao mal e depois ele é o suplício. Ele condena e leva para o suplício, leva para o inferno. Fica lá no suplício sofrendo nesse inferno de fogo. Vai para lá. E o demônio continua livre por aí. Ele que fez o mal, que induziu o mal, continua livre. E o que foi seduzido fica preso no inferno. Nunca mais vai sair de lá, pela eternidade. E o demônio está livre. E a gente pergunta, será que a gente sabe o que é eterno? O que é eterno? A gente não tem ideia disso. Eternidade, você vai morrer, mas continua. O corpo morre, mas a vida continua, ela não acaba nunca. A gente não tem nem ideia direito do que seja isso. Aí eu vou responder por um crime que eu cometi, caí nas mãos do demônio, aos 20 anos de idade. Quantos que caem aí? Quantos estão no mal aos 18, aos 15 anos, você já vê? Jovens no mal, no mal. Então esses jovens estão sendo seduzidos pelo demônio, morrem brutalmente, como acontece, vai para o inferno, nunca mais sai de lá. Por causa de quê? De 10 anos no mal? Por 5 anos no mal? Que uma criança de 5 anos não faz o mal. Se ele foi para lá para o crime com 12 anos, ele ficou no crime dos 2 ao 15, seduzido por demônio. Então, durante 3 anos, ele cometeu barbaridades, o demônio o seduziu, 3 anos de maldade, ele vai ficar os séculos, até a eternidade, sofrendo na mão do diabo? Não é coerente.
A lei de Deus, ela é muito mais injusta do que a lei do homem. Por isso, muitos descrentes, a igreja fez muitos descrentes, porque os homens que pensavam, que raciocinavam, quando, na época do iluminismo, fez muitos descrentes. Aí surgem as doutrinas materialistas, para dar uma resposta ao homem. Porque o homem inteligente não acreditava nessa ideia da igreja. Aí vem um positivismo e tantas outras doutrinas ali no século XIX, que surgiram ali no século XIX. Porque os homens precisavam de uma resposta para essas ideias estapafúrdias. E com a doutrina materialista, aumenta o número dos suicídios, porque a doutrina materialista está dizendo, isso aqui é um absurdo, isso aqui não acontece. Você sabe qual é a verdade? Quando morre acaba tudo, não tem mais nada. Aí você está sofrendo, para que eu vou sofrer por mais tempo? Já que acaba tudo, eu vou acabar com a dor agora. Se mata. Então esses crimes que o materialismo provocou, cai também nas costas da igreja. Porque ela foi estupim de tudo isso. Entendeu? Senão, a lei de Deus seria um caos. Uma lei injusta. Deus não é a mais perfeita, a lei de Deus, a justiça. Portanto, como ele diz aqui na última frase, portanto, a justiça de Deus não é mais perfeita que a dos homens. Que é um absurdo. Isso, porém, não é tudo. Deus ainda permite que eles, o diabo, ocupem um lugar nessa criação, nas relações que deviam ter com o homem, e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Deus podia ignorar o abuso que fariam da liberdade que ele lhe concedeu? Então, por que ele permitiu tal liberdade? Por que permitiu liberdade ao diabo? Ele abusa. Portanto, é com conhecimento de causa que Deus entrega suas criaturas, nós os homens, à mercê de si mesmas, sabendo, por causa de toda a sua presciência, que elas não resistirão e terão a sorte dos demônios. Não possuíam essas criaturas a sua própria fraqueza em quantidade suficiente, sem permitir que fossem incitadas ao mal por um inimigo tanto mais perigoso, portanto é invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e se o culpado pudesse se reabilitar pela reparação. Mas não, ele está condenado por toda a eternidade. Seu arrependimento, seu retorno ao bem, seus lamentos são inúteis. Os demônios são, por conseguinte, os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia, ao criar essas almas, a sorte que lhes estava reservada. Na terra, o que se diria de um juiz que assim procedesse para povoar as prisões? Estranha ideia nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos são a soberana justiça e a soberana bondade. Está entendendo a incoerência? E quanta gente embarca nessa canoa furada aí? Mas eles embarcam, sabe por quê? Porque são ambiciosos, são crentes sem fé, são crentes materialistas. Porque quando vai lá e se fala tanto no demônio, e faz o seguinte, você me dá, que o demônio não te pega, e Deus te dará em dobro. Em dobro. Pois é. Aí você paga, muitos pagam até por um céu,
Ó, se me pagar, eu consigo o céu para você. Eu consigo um céu. E você paga, por interesse, você fica ali. Você passa a nem ter mais medo do demônio. Já fiz um trato com Deus, já vou para o céu, já tenho minha casinha, posso continuar fazendo o que eu quiser, porque o céu já me é garantido. E todo mundo se dá bem. O condutor das almas se dá bem, as almas se dão bem, e só quem se deu mal nessa história foi o demônio. Mas demônio é demônio, tem mais é que se dá mal mesmo. Aí você vai para lá porque é muito mais fácil. Aqui você tem que se reformular. Aqui você tem que mudar. Aqui você tem que reparar o erro que você fez, o mal que você fez. E se não conseguir reparar tudo, você vai voltar para reparar. E uma vez reparando todo o mal, você volta para progredir, porque você tem que progredir e o objetivo é o progresso. Ah, isso é muito duro, isso é muito difícil, isso é muito complicado. É mais fácil eu rezar lá 3 orações que me mandam rezar e eu estou liberado do pecado que eu fiz. Passei a perna em você, tirei o que é teu, dou uma rezada aqui, me arrependo, recebo absolvição, e você que ficou na pior. Em nome de Deus, eu passo a perna no outro. E como ele diz aqui, é em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que ensinam semelhantes doutrinas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, não eram compreendidas, não eram sentidas. O homem curvado sob o jugo do despotismo submetia sua razão sem discernimento, ou antes renunciava à sua razão. Mas atualmente soou a hora da emancipação. Claro, ele renunciava até à razão, até por medo também. Até por medo, que se ele fosse contra essas ideias, ele era morto. Um homem compreende a justiça, ele a quer durante sua vida e após sua morte. Eis porque ele diz, isto não é, isto não se pode, ou Deus não é Deus. Bela conclusão. O castigo acompanha por toda parte esses seres decaídos e malditos. Por toda parte levam seu inferno com eles. Não têm a paz nem repouso. Até as próprias doçuras da esperança para eles se transformaram em amargura. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus incidiu sobre eles no próprio ato do seu pecado, e sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem deixar de ser perversos, e o são para sempre. Após o pecado, eles são o que o homem é após a morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível. Sua perda é daqui em diante sem retorno. Eles perseveraram em seu orgulho, frente a frente com Deus, em seu ódio contra o Cristo, em seu ciúme contra a humanidade. Se Jesus falou do perdão, se Jesus falou que deveríamos perdoar 7 vezes, 70 vezes, ilimitadamente, como é que Deus não perdoa? Como? Há alguma incoerência. Se ele mande que amemos, que perdoemos sempre, que deixemos a oferenda no altar, vai se reconciliar com seu irmão, depois volta a ter a oferenda, como é que Deus é tão duro com as suas penas? Incoerência. Coerência nas ideias.
não podendo se apropriar da glória do céu pelo arrojo de sua ambição, eles se esforçam, eles os demônios, em estabelecer seu império sobre a terra e dela excluir o reino de Deus. Não obstante, o Verbo feito carne realizou os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Todos os seus meios de ação são consagrados a tirar do Cristo as almas que ele resgatara. A astúcia e a impertinência, a mentira e a sedução valem-se de tudo para conduzi-los ao mal e para consumar sua ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o seu nascimento até a morte, não pode ser, valha-me Deus, senão uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, efetivamente, são aqueles mesmos que, após haver induzido o mal no mundo, após haver introduzido o mal no mundo, vieram para cobrir a terra com as densas trevas do erro e do vício. Aqueles que, durante longos séculos, se fizeram adorar como deuses e reinaram como soberanos sobre os povos da antiguidade, aqueles, enfim, que ainda exerceram seu domínio tirânico sobre as regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até dentre as sociedades cristãs. Para avaliar todos os meios que eles possuem a serviço da sua maldade, é suficiente observar que elas têm esses inimigos, com tais inimigos, a vida do homem, desde o seu nascimento até a morte, não pode, valha-me Deus, senão uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, efetivamente, são aqueles mesmos que, após haver introduzido o mal no mundo, vieram para cobrir a terra com as densas trevas do erro e do vício. Aqueles que durante longos séculos se fizeram adorar como deuses. Não deu tempo, né? Deu? Vocês me desculpem. Vamos continuar. Esses inimigos efetivamente são aqueles mesmos que, após haver introduzido o mal no mundo, vieram para cobrir a terra com as densas trevas do erro e do vício. Aqueles que durante longos séculos se fizeram adorar como deuses e reinaram como soberanos sobre os povos da antiguidade, aqueles, enfim, que ainda exercem seu domínio tirânico sobre as regiões idólatras e que fomentam a desordem e o escândalo até entre as sociedades cristãs. Para avaliar todos os meios que eles possuem a serviço da maldade, é suficiente observar que não têm perdido nada das prodigiosas faculdades que são as propriedades características da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro, principalmente a ordem sobrenatural, tem mistérios que Deus reservou para si e que eles não podem cobrir, ou descobrir, melhor dizendo, descobrir. Porém, a inteligência deles é bem superior à nossa, porque eles percebem no relance os efeitos em suas causas e as causas em seus efeitos. Essa sagacidade lhes permite anunciar com antecedência acontecimentos que estão muito além da nossa suposição. A distância e a diversidade dos lugares desaparece diante da agilidade. Mais súbitos que o relâmpago, os mais rápidos que o pensamento, eles se encontram quase ao mesmo tempo sobre diversos pontos do globo, e eles podem descrever de longe as coisas das quais são testemunhas na mesma hora em que elas acontecem.
Quantas coisas eles vão colocando para justificar o demônio. Então o demônio é poderosíssimo. É uma covardia eu lutar contra o demônio. Deu tanto poder ao demônio e não nos deu tanto poder assim. Então cair nas garras do demônio é fácil. Ele é manhoso, ele é sagaz, ele é inteligente, ele é ágil. Então ele leva uma vantagem imensa e ele tenta nos seduzir o tempo todo. O tempo todo. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa este universo não estão sob o domínio deles. Não pode anulá-las, nem consequentemente predizer ou realizar milagres verdadeiros. Porém, possuem a arte de imitar, de arremedar em certos limites as obras divinas. Ainda tem mais. Eles podem parecer Deus para a gente. Eles sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos e predizem com firmeza aqueles que acontecem naturalmente, assim como os que eles mesmos têm o poder de produzir. Daí esses numerosos oráculos, esses prestígios extraordinários dos quais os livros sagrados e profanos guardaram a lembrança e que serviram de base de alimento a todas as superstições. Sua substância simples e imaterial faz com que não possamos vê-los. Estão ao nosso lado sem serem percebidos. Eles impressionam nossa alma sem atingir nossos ouvidos. Cremos obedecer ao nosso próprio pensamento, quando na verdade nos submetemos às suas tentações e à sua funesta influência. Nossas disposições, ao contrário, são do conhecimento deles, pelas impressões que elas despertam em nós. E eles nos atacam, geralmente pelo nosso lado mais fraco. Para nos seduzirem com mais segurança, têm o hábito de nos apresentarem adulações astuciosas e sugestões conforme as nossas tendências. Eles modificam sua ação segundo as circunstâncias e de acordo com os traços característicos de cada temperamento. Suas armas favoritas, porém, são a mentira e a hipocrisia. Bom, o demônio é muito poderoso, segundo a igreja. Não dá para você competir. Então, a maioria da humanidade está condenada ao inferno. Dizem, número 17, que o castigo os segue por toda parte. Não tem mais paz nem repouso. Isso, no entanto, não destrói a observação feita sobre a trégua de que desfrutam aqueles que não estão no inferno. Trégua tanto menos justificada, porquanto estando fora do inferno eles fazem mais mal. Sem dúvida alguma, não há felizes como os bons anjos, mas não se leva em conta a liberdade de que desfrutam. Se não tem a felicidade moral proporcionada pela virtude, indiscutivelmente são menos infelizes que seus cúmplices, que estão entre as chamadas infernais. E depois, para o mal, existe uma espécie de prazer em fazer o mal em plena liberdade. Perguntem a um criminoso se para ele é a mesma coisa estar na prisão ou correr pelos campos e cometer seus crimes à vontade. A posição é exatamente a mesma. Então pergunta para um criminoso que está preso: você quer continuar preso ou quer continuar cometendo os crimes em liberdade? O demônio está cometendo crime em liberdade. Está nos arrastando para o mal o tempo todo. Isso é incoerente. E olha que o demônio foi anjo. Era um ser perfeito. Como é que pode? Como é que pode? E para concluir, estamos chegando ao final, o remorso, dizem, os persegue sem trégua nem misericórdia, mas esquecem que o remorso é precursor imediato do arrependimento, se já não é o próprio arrependimento, dizem. Dizem, tornados perversos, eles não querem deixar de ser perversos, e eles o são para sempre.
Desde que eles não querem deixar de ser perversos, é porque não têm remorsos. Se tivesse o menor arrependimento, deixariam de fazer o mal e pediriam perdão. Portanto, para eles o remorso não é um castigo. O remorso, o que é o remorso? É o arrependimento de uma falta que você cometeu. Então está dizendo que o demônio está constantemente com remorso. Ora, está com remorso e não melhora? Continua fazendo mal com remorso? Ideias incoerentes. Não existe o demônio. Você que está chegando agora, que veio de igreja, que fala-se mais do demônio do que de Deus, o demônio não existe. É uma invenção do homem. E se você estivesse aqui desde a primeira aula, você ia dizer, é isso que é o demônio? Não é? Nós estamos vendo. É uma história, como é a história do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. É uma história. Você acredita em Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau? Acredita em Papai Noel? Acredita no Saci Pererê? Pois é o mesmo princípio do demônio. Acreditar no demônio, como dizem, é acreditar na história de Papai Noel, do Chapeuzinho Vermelho, do Saci Pererê, da comadre Fulozinha. Meu pai contava a história da comadre Fulozinha. Comadre Fulozinha era ruim para chuchu, lá do Nordeste, lá do meio do mato. Se não colocasse lá o fumo dela, ela pegava o caçador, e quem ia para o mato, e dava uma surra. Dava uma surra. Eu tinha medo da comadre Fulozinha. Então o demônio, olha o que ele está dizendo. O demônio são após o pecado o que o homem é após a morte. A reabilitação daqueles que caíram é, pois, impossível. E de onde vem a impossibilidade de você se reabilitar depois que você morreu? Não se compreende que ela seja a consequência da sua similitude com o homem após a morte. Enunciado que, além disso, não é muito claro. Quer dizer, a igreja não explica. A igreja não explica. Essa impossibilidade vem da sua própria vontade ou da própria vontade de Deus? Por que você não muda? Por que você não pode se transformar depois da morte? É você que não quer ou é Deus que não quer? Se é o ato da sua vontade, isso denota uma extrema perversidade, uma insensibilidade absoluta no mal, quer dizer, o demônio. Por conseguinte, não se compreende que seres tão profundamente maus pudessem ter sido anjos. Então, se o demônio não se transforma por quê? Porque ele não quer ou porque Deus não quer? Se Deus não quer, Deus está sendo mal. Quer mais que ele fique no mal, quer mais que ele sofra, porque ele tem remorso, ele está no remorso o tempo todo. E se é porque ele não quer? Então ele é de uma extrema perversidade. Como é que ele pode ter uma extrema perversidade se um dia ele foi anjo? Porque o demônio nada mais é do que o anjo expulso do céu, o Lúcifer. O Lúcifer se revoltou. Essa é a história, nós começamos aí. Por conseguinte, se ele é absoluto no mal, se ele é perverso, não se compreende que seres tão profundamente maus pudessem ter sido anjos um dia, e que, durante o tempo indefinido que eles passaram entre estes últimos, não tenham deixado que se descobrisse nenhum traço de sua natureza má. Se é a vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele imponha como castigo a impossibilidade do retorno ao bem após uma primeira falta. O Evangelho não diz nada semelhante. E o último parágrafo, ele diz o seguinte: sua perda, que era perda, ele se perdeu, O anjo se perdeu, se tornou demônio. Então, sua perda, a perda do demônio, acrescente-se daqui em diante
é sem retorno. Uma vez demônio, sempre demônio. E eles perseveram no seu orgulho diante de Deus. Para que lhes serviria não perseverarem nele, já que todo arrependimento é inútil? Se tivessem a esperança de uma reabilitação qualquer, que fosse o seu preço, o bem teria uma finalidade para eles. Entretanto, não é assim. Se eles perseveram no mal, é porque a porta da esperança lhes foi fechada. E por que Deus lhes fecha a porta? Para se vingar da ofensa que recebeu com a sua falta de submissão. Ah, então Deus está se vingando do anjo que se revoltou? Que Deus é esse? Agora Deus é vingativo, cada vez mais complica a vida de Deus, né? Assim, para satisfazer o seu renascimento contra alguns culpados, ele prefere vê-los não somente sofrer, mas antes fazerem o mal que o bem. E induzir o mal, empurrar para a perdição eterna todas as criaturas do gênero humano, quando seria suficiente um simples ato de clemência para evitar um tão grande desastre, um desastre previsto de toda a eternidade. Por ato de clemência, tratar-se-ia de uma graça pura e simples, que talvez fosse um encorajamento ao mal? Não, mas de um perdão condicional, subordinado a um sincero retorno ao bem. Porém, em lugar de uma palavra de esperança e de misericórdia, fizeram Deus dizer: que morra toda a raça humana antes que a minha vingança. E se admiram que haja incrédulos e ateus com semelhante doutrina. Olha só, entendeu porque há incrédulos, há materialista? Por causa dessa história estapafúrdia que a igreja contou e que muitos ainda acreditam e aceitam. Eu disse que nem uma criancinha aceitaria, né? Uma criancinha inteligente. É assim que Jesus nos representa seu Pai? É assim que Jesus diz que Deus é misericordioso, que Deus é Pai, que Deus é amor? Esse é um Deus de amor? Ele que nos deixou uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para dar o bem pelo mal, que coloca o amor aos inimigos no primeiro lugar, entre as virtudes que nos fazem merecer o céu, queria, pois, que os homens fossem melhores, mais justos, mais complacentes que o próprio Deus? É isso? É isso que Deus quer? É isso que Jesus quer? Que Jesus não manda perdoar os inimigos? Se Jesus manda perdoar os inimigos, por que Deus não perdoa? Se Jesus manda amarmos uns aos outros, como Deus não amou, inclusive o inimigo, e Deus, então eu sou melhor do que Deus. Então um homem inteligente que analisou tudo isso, ele disse assim: não, isso é tudo invenção, não existe Deus, não existe nada disso. E vai viver a sua vida. Aí os homens inteligentes fazem as suas doutrinas, né? Como vários pensadores, como Augusto Comte, Haeckel e tantos outros. John Locke, como tantos outros filósofos iluministas, trazendo uma resposta segura para o homem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender a sua justiça, a justiça na vida futura, mostrando-nos que Ele é bom, Ele é justo, e nós só sofremos o mal que fizemos, e assim que nos arrependemos, novamente somos colocados no caminho do bem para reparar as faltas que cometemos e continuar a nossa trajetória em direção a Deus, trajetória de crescimento espiritual, de progresso espiritual. Que Ele nos abençoe, que Allan Kardec nos abençoe e que Deus o abençoe por tantos esclarecimentos, por um argumento tão lógico contra as penas eternas, contra o inferno,
contra o demônio, que absolutamente não existem. Obrigado, Kardec. Obrigado aos espíritos codificadores. Obrigado aos espíritos da nossa casa de amor, ao codificador que é Allan Kardec, aos espíritos que trouxeram essa doutrina, a nossa gratidão. Que Deus abençoe a nossa casa, em nome do Altivo, da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso patrono, professor José Jorge, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, desse amor divino, desse amor que vibra aqui dentro, nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por encerradas as atividades da manhã de hoje, nos estudos do livro Céu e Inferno. Que assim seja.